A sede do PL lá em Brasília, porque nesse momento nós vemos aí aqui nas imagens o deputado estadual Lucas Bove, ao lado até do ex-ministro, vejo o ex-ministro Gilson, e ao lado do deputado Lucas Bove encontra-se o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que gentilmente está aceitando nosso convite de bater um papo aqui ao vivo na programação da Jovem Pan. Deputado, presidente, os senhores me ouvem? Conseguem me ouvir bem? Mas eu estou no Wi-Fi daqui, senador. Eu acho que nós temos um pequeno probleminha de conexão. Daqui a pouquinho a gente vai poder colocá-los ao vivo aqui para poder bater um papo e entender melhor, né, Felipe Campos, essa visão de Bolsonaro. Não, e é importante, porque depois de 4 meses ele volta numa fase onde ele fica extremamente quieto, calado, só os rumores nós ouvindo aqui, todos nós ouvindo somente os ruídos aqui no Brasil, mas sem uma questão efetiva. Então aproveitem, curtam, assistam, fiquem ligadinhos, porque daqui a pouco Jair Bolsonaro estará ao vivo aqui conosco, aqui no Morning Show. Muito bem. Antônia, antes do Bolsonaro entrar, eu faço essa mesma pergunta que eu fiz para o Dani aí. Na tua visão, o que ele deveria fazer? Rever, olha, deixa eu fazer um comentário. Olha, esse povo do Morning Show é muito chique. Olha, hoje eu e Felipe viemos de Gucci, gente. Olha, isso é um salário. Chama condições, meu amor. Sabe como chama isso? Condições. Isso chama-se salário bom. Salário isso bom. Chama-se bom contrato. Vocês não sabem assinar contrato, mano, Daniel. Ai, Antônia. Eu falei para vocês já, assim, eu não quero saber do envolto do Bolsonaro. Eu tenho um negócio, um sentimento com o Bolsonaro que é o seguinte, amor e ódio, né? Não ódio não, porque eu nunca senti, não sei nem sei o que é sentir ódio de ninguém, não tenho raiva nem de quem me faz o mal, mas tem horas que dá vontade de eu puxar a orelha dele, e eu gosto dele, é uma coisa assim, eu gosto demais dele. Mas eu acho que ele se emprenha pelo ouvido, sabe? Eu acho que ele não gosta de ouvir o que não lhe convém. Então ele se cerca de pessoas que só atrapalham ele. Eu acho que ele tinha que rever isso, pensar. Ele é ariano, né, Antônia? Ele é ariano. Isso muda muito, Fê? Muito. Ariano não ouve ninguém. Ninguém. Ariano não ouve ninguém, gato. É verdade, mas olha, Felipe, oi. Eu sou ariana, mas eu odeio. Puxa assim. E você ouve alguém, Antônia Fontinelli? Fica quieta, Antônia, meu amor, desculpa interrompê-la. Desculpa interrompê-la. Gente, são 10 horas e 19 minutos. Vamos lá para a sede do PL em Brasília. Nós vemos aqui no telão o deputado estadual aqui de São Paulo, Lucas Bove. Se vocês me ouvem, deputado, o senhor está me ouvindo, presidente, agora? Estou ouvindo bem. Obrigado pela oportunidade, Matias. Perfeitamente. Deixa eu agradecer, presidente, a participação do senhor, os senhores terem aceitado o nosso convite. A gente está com algumas dificuldades aí só de posicionamento de câmera, mas vamos tentar fazer uma conversa aqui muito breve e objetiva. Presidente, o senhor voltou hoje. O senhor chega para liderar a oposição, sim ou não? Olha, quem faz a oposição são os parlamentares. Eu chego aqui numa condição de uma pessoa mais velha, mais experiente, que vai fazer expediente no partido, vai servir de consulta para quem assim o desejar. Também vou dar minhas sugestões, ter uma linha direta com a liderança do partido na Câmara, no Senado. E nós não somos oposição, né? Nós somos pró-Brasil, nós queremos que o Brasil realmente vá para frente. Nós não queremos que o Brasil afunde para a gente aparecer como salvador da pátria. Há uma preocupação muito grande com os destinos do nosso país, em especial nas questões no tocante à economia. Hoje foi anunciado mais um reajuste de combustível a partir de julho, se não me engano. Isso impacta todo mundo. Não é verdade que o aumento de combustível apenas afeta a classe média. Afeta a todo mundo. A nossa política no tocante a isso, por exemplo, foi reduzir impostos, os mais variados possíveis. Nós reduzimos em 1/3 o IPI de 4 mil produtos ao longo do ano passado. E mês a mês, nós batimos recorde de arrecadação. Então essa é a ideia. A gente está vendo aí os problemas desse governo. Nós tivemos um pequeno problema de conexão. Nós estamos conversando aqui e vamos continuar a conversar com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que gentilmente aceitou o nosso convite aqui de bater um papo ao vivo na programação da Jovem Pan News aqui no Morning Show, junto com o deputado estadual Lucas Bove, certo? Fiz essa pergunta inicial para ele, daqui a pouquinho a gente retoma essa discussão, porque essa é a grande dúvida, né, turma? O que vocês acham? Não, eu acho que... Não, mas é isso mesmo. Ele foi bem em linha com aquilo que eu imaginei que ele faria, que é justamente se servir como alguém
com mais experiência e tudo mais, e projetando aí novas lideranças para que possam fazer ali uma Eu só acho o seguinte, Daniel, eu só acho que a gente não pode depositar todos os ovos numa única cesta. Sim, claro. Né? Porque nós tivemos aí, inclusive, um grande panorama que nós vimos o que aconteceu, né? Então, assim, imagina, tirando qualquer tipo de não gostar do Bolsonaro, ao contrário. Gente, eu conheço o Bolsonaro, só para vocês terem uma ideia, desde 2006, áureos tempos de super pop, aonde a gente debatia, aonde nós debatíamos, dávamos 11 pontos de audiência e a gente quebrava um pau absurdo e depois nós saíamos de lá e nós íamos jantar, todo mundo. Então, assim, era uma história absurdamente deliciosa, completamente louca e caótica. Então, ou seja, eu conheço o Bolsonaro há muitos anos, antes dele ser presidente da República. Eu sei exatamente quem ele é. O presidente Bolsonaro voltou aqui. Vocês me ouvem agora, deputado? Por favor. Ou aquelas pessoas ofendidas entram com ação, por calúnia de cassação. Por favor. A forma que o governo vem dizendo agora que quer fazer, controlar fake news. O que é fake news? Quem é que vão ser as pessoas que vão dizer que isso é mentira ou não é? Um grande órgão de imprensa, por exemplo, quando ele se fortalece, quando ele passa a entregar o fato... Qual que é o seu nome? O Lucas não sabe brincar com o celular, não? É porque eu acho que ali deve estar uma certa confusão, mas é natural isso acontecer. Fê, a gente vai e o Lucas está dando uma puta força para nós, exatamente, né, a gente vai poder conversar com ele, acho que tem vários outros assuntos, eu quero saber como é que ele vai lidar com todas essas ações que estão rolando, tanto no tribunal, quanto a questão das joias, a gente precisa perguntar isso para ele. Eu acho que ontem também a questão, eu acho que a questão desse documento do Flávio Dino, eu acho que é muito importante perguntar para ele também. Enfim, são várias as questões. Agora, a gente estava... E quem que eu interrompi? Acho que eu devo ter interrompido a Antônia. Não foi, Antoninha? Desculpa, meu amor. Por favor. Gente, também por que alguém não fica na frente do presidente, entendeu? Enquanto ele fala, todo mundo ali atrás querendo aparecer. Mas que coisa nervosa que dá isso. Minha gente, pelo amor de Deus. Afe Maria. É isso, pelo amor de Deus. É isso que eu estava falando, gente. Eu torço por ele, entendeu? Pela saúde dele. Eu acho que o envolto dele está todo errado. E é isso. Que não tem muito o que falar a esse respeito, não, gente. Infelizmente eu acho que, Antônia... A Pascoal falou, entendeu? Se ele voltou, ele sabe que não tem risco de ser preso. Se ele voltou, porque isso já foi muito bem conversado. Não tem indícios de que ele pode ficar inelegível ou preso. Porque se for para usar isso com um, aí, amor, vai ter que usar com geral. Aí pode mandar fazer cadeia, porque vai dar ruim. O que foi, Fê? Na verdade, a Antônia falou um negócio, é verdade, porque o problema, às vezes, de algumas pessoas que orbitam ao redor do Bolsonaro, eu acho que são fãs, na verdade. Sim. E isso acaba estragando, sabe? Você não posiciona a pessoa profissionalmente, de uma forma cívica, você vai lá e é mito e joga o cara pra cima, enfim. E quando se nunca ninguém chegar pra você e falar você está fazendo errado, você vai continuar achando que você está certo. Um projeto político não pode ser construído em torno do culto a uma personalidade, né? Do culto a uma figura populista. Não é pai de santo, líder, né? Exato. Não é um sacerdote religioso, é um presidente de uma nação. Exato. E a gente precisa saber qual que é o projeto de país, o que é que une as pessoas em torno de valores em comum e de projetos concretos para a política pública. E isso falta no Brasil. A gente fica discutindo personalidade, fica com pessoas querendo dizer que são mais puxa-saco, um campeonato de puxa-saquismo de um líder ou de outro. Isso vale para o Lula e vale para o Bolsonaro. Agora, não temos, obviamente, por conta das agendas e tal, o Moro está até chegando nos Estados Unidos agora, o Tarcísio está na Europa, teve esse problema de saúde que a gente relatou, mas não temos também Romeu Zema ali, né, que foi um grande aliado aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não há essas figuras que o Dani cita que poderiam ser uma alternativa recebendo o ex-presidente da República no Brasil. Mas os parlamentares, até pelo contexto de Brasília, né, eu imagino que o Zema, por não ser também do PL... talvez não se sinta ali na situação de ter que ir no aeroporto ali recepcionar o Bolsonaro e tudo mais. Agora... eu acho que os eleitores de Minas Gerais iam ficar um pouco indignados com o governador deixar suas atividades para receber um líder político que volta de férias da Disney.
Mas politicamente a gente sabe como é que as coisas funcionam, né? Exato. Eu acredito que ele vá, como um bom mineiro, né, encontrar um jeitinho ali para se reaproximar ali do presidente Bolsonaro e tal, né, do ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que o que o cidadão quer é serviço prestado. Então, acho que o Zema tem que focar em entregar para a população. Tem um ponto aí. Essa primeira pergunta que a gente teve a oportunidade de fazer para ele foi muito claro. Eu, pelo menos, acho que eu fui o mais objetivo possível para entender. Foi muito bom. Você vai liderar ou não vai? E ele titubeou, eu achei, na resposta. Ele não falou, eu vou. Ele falou, olha, eu vou dar expediente no PL, eu vou ficar por aqui durante algum tempo. Ou seja, a resposta essa forma de falar que ele não vai ser. Então, a forma como eu interpretei foi que ele claramente respondeu que ele não vai ser a grande figura da oposição. Ele falou que a oposição é feita pelos parlamentares, ou seja, por diversas outras lideranças políticas, que ele vai se disponibilizar como alguém, né, ali com mais experiência para poder ajudar quem for consultar tipo ele. Um conselheiro, né? Exato. Então, assim, agora tem, por exemplo, eu acho que a gente tem que perguntar... O que eu acho que é positivo para o Brasil. Eu acho que existem várias perguntas para serem feitas e a gente tem que aproveitar ao máximo essa oportunidade do Bolsonaro aqui no programa. Por exemplo, ontem o Kim trouxe um documento, né, falando ali sobre a questão da invasão de 8 de janeiro. Isso ele precisa saber e ele precisa responder sobre essa questão. Porque eu acho que foram 4 meses fora do país, onde tantas coisas ocorreram, e ele precisa também responder sobre as perguntas que a gente queira saber. Turma, temos o retorno de Bolsonaro aqui ao vivo com a gente. Vocês nos ouvem, deputado? Presidente, estão nos ouvindo agora? Estamos ouvindo aqui, ó. Opa, vamos lá. Uma pena que a conexão ela não está aí. Presidente, nós estávamos falando a respeito aí desse seu retorno, da tua liderança em relação ao segmento da oposição. Eu quero entender do senhor como é que o senhor vai lidar com as ações que hoje encontram-se tanto na Justiça quanto no Tribunal Superior Eleitoral, seja visando o aspecto criminal ou o aspecto de inelegibilidade. Você tem receio dessas ações que estão tramitando, presidente? Olha, a questão do Tribunal Superior Eleitoral, o advogado do partido está tratando nesse assunto. Eu não vejo materialidade em nada. A ação mais forte contra mim é uma reunião que fiz com embaixadores, mais ou menos, meados do ano passado. Eu não vejo por quê. Porque a política para tratar com embaixadores é privativa minha. Eu não vejo motivo para querer me julgar inelegível por causa disso. Questão criminal. Basicamente a CPI da Covid. A PGR tem pedido arquivamento de praticamente tudo. E essa questão, por exemplo, vocês veem que cada vez mais a questão da Covid, temos notícias novas. O AMS acabou de dizer agora que as 2 doses é suficiente para quem tem até 60 anos de idade. Não vou entrar no mérito, porque para não dar margem para me criticarem por aí. Tem um livro agora que eu não li ainda, tive informações sobre ele apenas, chama-se Invasão Silenciosa, de uma senhora médica que trabalhava com Fauci lá nos Estados Unidos, que foi aquele que deu a maior força para a vacina. Ela percebeu que algo não estava de acordo com aquilo que ela havia aprendido e resolveu escrever um livro com detalhes sobre a questão da vacina. Né? Então, é uma pena que no Brasil você não possa discutir esse assunto, que passa a ser crime discutir esse assunto. Agora, ele está sendo acusado de ações, né? Que realmente poderiam, ao ser julgado, me tornar inelegível. Se bem que me tornar elegível tem que ser uma condenação em segunda instância. Os processos não irão para a primeira instância. Eu tenho mais de 200 processos, que é uma coisa que eu acho, né, que eu deveria ter o amparo para me defender das ações. Eu estou me defendendo das ações. É inadmissível um ex-presidente responder tantas ações e arcando com a despesa disso tudo. Agora, se me comparar com outros ex-presidente, Dilma Rousseff, por exemplo, foi cassado, o Senado deu a última palavra e continuou com o direito político. O outro foi tirar o cara da cadeia com 3 condenações por unanimidade e tornar o cara elegível e se elegeu. Qual é a materialidade? Qual é a acusação que pesa para valer contra mim? Sim, nesse caso específico em relação às joias, eu quero entender do senhor o seguinte: o primeiro e o segundo pacote de joias, o senhor já deu uma explicação muito clara. Agora eu quero entender do senhor o seguinte: esse terceiro pacote de joias, que inclusive foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo, por que o senhor colocou esse terceiro pacote no seu acervo pessoal? Por que o senhor não devolveu esse terceiro pacote? Vou te perguntar uma coisa aqui. Por que o Estado de São Paulo fez a matéria sobre
o primeiro, o segundo conjunto de joias? Porque está cadastrado. Outra, quem classifica se é ativo pessoal público não sou eu. Tem um pessoal lá na Presidência da República, que são servidores de carreira que classificam. E na lei fala que eu posso até usar, não posso vender. Agora, como criou-se o problema, está à disposição. E o TCU, por liminar, disse que eu poderia ter a posse dessas joias. Depois foi julgada a liminar na frente, ela caiu. Qual foi a decisão final? As joias foram entregues para a Caixa Econômica Federal e 2 armas foram entregues para a Polícia Federal. Esse outro conjunto está à minha disposição. Então não teve nada escondido. Se não tivesse sido cadastrado, o Estado de São Paulo não faria a matéria. É muito simples. Outra coisa, são milhares de presentes. Eu tenho acesso a eles? Não, até por questão de segurança. Não interessa que presente seja. Todos passam por esse órgão lá na Presidência da República, classifica e manda para o acervo. Agora, o acervo não é na presidência. O acervo eu tenho que ter uma fundação. Não vou criar a fundação. Eu pretendo 2/3 do meu acervo já doei para a fundação. Ajude aí. Foi para o arquivo, foi para a Biblioteca Nacional, outro para um órgão público também. Sobrou uma outra parte. Estão lá 3.000 camisetas de futebol. Não sei o que vou fazer com isso. Tem lá uns 50 relógios. Tem relógio que vale R$10, tem vale R$200. Tem lá 50 facas, tá, que ganhei ao longo da minha viagem pelo Brasil todo. Olha, e o TCU anunciou que vai fazer uma auditoria. Primeiro, um grupo de joias, em 2021, ficou retido na alfândega. Eu fiquei sabendo, a minha esposa também, a minha esposa ficou sabendo pela imprensa, que parece que é um valor alto, né? Seria, quando ela foi apreendida pela Receita, valia $1 milhão, um valor bastante alto. Depois, quando apareceu, meu nome passou para 3 milhões de euros. Tá? Então, se não tivesse sido cadastrado, se eu tivesse tentado camuflar isso aí, jamais o Estado de São Paulo ia saber que eu tinha recebido essas joias fora do Brasil. Muito bem, presidente. Agora, as joias caras, sim, caríssimas, até pela relação de amizade que eu tive com o mundo árabe. Muito bem. Presidente, tem pergunta do Felipe Campos. Acho que o senhor vai lembrar bem do Felipe Campos. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia. Você já sentou no meu colo, Felipe. Eu já sentei no seu colo com muito orgulho, presidente. Fala, Felipe. Eu sou talvez o único gay que sentou no colo de Jair Bolsonaro. Olha. Não vai dizer que sempre tem a primeira vez, não, bom, presidente, uma coisa que eu acho que todos querem saber, principalmente, eu acho que nessa sua ausência, é se a Michelle realmente vai ser a sua sucessora e se você vai viajar com ela aí, visitando os outros estados, enfim, como que vai ser essa sua agenda, principalmente com a Michelle agora? Primeiro, viajar com a Michelle não tem preço. Outra, alguém lançou o nome dela, ela falou que não quer saber de cargo no executivo, está fora disso aí, até porque não tem a vivência. Até para você ser prefeito, não é fácil. Eu vejo muitos prefeitos que, quando terminam o mandato, apesar de ter feito um bom trabalho, se arrepende, dado o número de processos que responde, em especial por probidade administrativa. Então não é fácil isso. Então ela é uma pessoa que não tem essa vivência. A política, todo mundo pode disputar um cargo eletivo, desde que tenha idade, etc., né? Mas tem que ter algo mais. Eu tive dificuldade para ser presidente, mesmo com 28 anos de deputado federal. Tem coisa que só descobri quando eu cheguei lá. É uma dedicação 24 horas por dia, a semana toda. Tá? Então a Michelle está fora disso, Felipe, tá? Ela não deseja. Nós temos uma filha de 12 anos, ok? Está estudando aqui em Brasília, a preocupação dela é isso aí, agora ela quer colaborar. E você pegar o trabalho da Michelle, com todo respeito, a minha esposa, a gente é suspeito para falar da esposa da gente, né? Ela fez um trabalho, do meu entender, excepcional. Não ganhou nada com isso, não teve cargo em comissão, nada, e se dedicou às pessoas com deficiência. Eu costumo dizer, né? Eu fui conhecer pessoas raras com ela. Quem de nós tiver acesso a uma pessoa rara, nunca mais vai reclamar da sua vida. Nós tivemos acesso às mulheres escalpeladas, que vi na região amazônica, e lá na Ilha de Marajó. São senhoras que
se descuidaram, né, no seu meio de transporte, que geralmente é uma embarcação com eixo longitudinal, que teve o cabelo enrolado no eixo, ela perdeu o couro cabeludo e, por vezes, perdeu todo o couro da face também. E elas viviam escondidas, essas mulheres. Uma das coisas que acontecia era isolado pela família, muitas vezes, né? Ô, Bolsonaro, tô achando que você tá vendo... Nós conseguimos aí o BPC para elas, conseguiu muita coisa. Então, a Michele tem esse lado de trabalhar aí dessa forma. Tô achando... não pretende ter um cargo executivo. Tô achando que a resposta para essa pergunta do Felipe, em resumo, é sim, hein? Não, para a executiva ela não deseja, não. E eu não vou proibi-la de fazer isso aí, ela vai conversar comigo, etc. Mas ela já adiantou para mim, quando saiu a primeira vez, começou a levar pancada. Tá? A Michele furtou as moedinhas do lago. Ela tinha um recibo lá, 2.000 e poucos reais, que foi pego as moedinhas e entregou para o Centro de Caridade. Ela matou as carpas. Tá? O Bolsonaro matou por obesidade 2 emas. Tá? Então começamos a levar pancada. O homem que tomava conta lá, porque aquela parte do Planalto é bastante grande. Tá? Tem lá taifeiros, servidores, gente que cuida de grama, de não sei do que. Tá? Ela via o assessor dela maltratava os pessoais. Daí começa a pessoa a dar pancada. Mas ela seria uma boa... Ela seria uma boa presidente, caso ela quisesse e fosse eleita? Fala aqui, aí cuidado, tem uns 20 deputados aqui. Muito bem. Bolsonaro, vou passar a palavra para o Mano Ferreira, por favor. Vamos falar objetivamente. A menor Câmara Municipal do Brasil tem 9 vereadores. Tá? Cidade aí com não sei quantos poucos mil habitantes. Não é fácil, muitas vezes, o prefeito conversar com 9 vereadores. O presidente conversa, ou tem que conversar com praticamente 594 parlamentares. E cada um tem os seus interesses regionalizados. O Brasil é um país continental. O Nordeste tem seus problemas, a região Sul tem outros. Por exemplo, descobri durante o segundo ano de mandato meu que faltava água em Bagé, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, conversando com o prefeito Lara. Foi conversar comigo e resolveu na mesma hora. Ligamos lá para o Ministério da Defesa e já passou da metade lá, a barragem barragem de Arvorezinha, lá em Bagé. Sim. A gente não sabia disso. Por exemplo, por que, por exemplo, Santa Quitéria não podia extrair lá material radioativo, no caso urânio? Resolvemos os problemas. O Bolsonaro... A Frota 762 de Minas, buscamos alternativa para isso. Sim. Região do Vale do Jequitinhonha, não podia extrair lítio de lá, porque o governo não era um presidente que mandava. Tinha muitos interesses de grupos que loteavam esses cargos, então não podia dar certo. E conosco, nós agimos de forma diferente. Agora, para você conseguir isso, não é fácil. Não vou dizer que agradei todo mundo no parlamento. Eu fui parlamentar, já fui oposição. Sim. Tá? Ô, Bolsonaro, deixa eu te falar um negócio. Com todo respeito, a senhora Michele não tem essa vivência para enfrentar uma batida dessa. Sim. Deixa eu passar a palavra para o nosso Mano Ferreira. Bolsonaro, aqui no programa nós temos Antônia Fontinelli, temos Mano Ferreira, Daniel José, mas esse que eu vou passar agora é o que menos tem apreço pelo senhor, viu? Cá entre nós. Assim. Bom dia, presidente. Obrigado por conceder essa entrevista aqui no Morning Show. Eu queria perguntar o seguinte: passados 3 meses, o senhor teve bastante tempo para refletir no exterior e tivemos um acontecimento fundamental para todos que se preocupam com a democracia brasileira no dia 8 de janeiro, quando apoiadores do senhor invadiram os prédios dos 3 poderes da República. O que eu queria perguntar é: o senhor se arrepende de não ter dado com clareza uma mensagem para que eles voltassem para casa, aceitassem o resultado das eleições, respeitassem a democracia brasileira e, enfim, respeitassem as instituições? Ou seja, qual a autocrítica que o senhor faz sobre o seu papel como líder dessas pessoas? Foi um movimento espontâneo por parte da população, que resolveram ir para a porta dos quartéis por questão de segurança. O episódio do dia 8 vai ser esclarecido via CPMI, que num primeiro momento o Lula e seus políticos queriam conseguir, 2 dias depois conseguiram a assinatura, se gabavam, né? Olha, conseguimos a assinatura, vamos agora enterrar a direita. Bem, poucos dias depois viram que não foi bem assim aquela história. A CPMI vai realmente trazer a verdade e mostrar o que aconteceu.
Então, aí, o senhor... A grande mídia deu espaço àquele cara, com cara de maluco lá, derrubando um relógio na presidência com a camisa estampada lá. Então, depois, o senhor está dizendo que não tinha poder de liderança... Ninguém concorda com essa invasão. O senhor está dizendo que não tinha poder de liderança sobre os manifestantes? Pelas informações que nós temos, aquilo foi preparado algumas horas antes. Eu ouvi ontem o Marcos Duval falando lá no Senado como se comportou a segurança naquele dia. Se você ver, tem uma imagem de drone, onde o pessoal estava lá no Congresso, e do lado ali da presidência e do Supremo tinha lá uns 60 seguranças. E depois os seguranças sumiram de lá. A própria presidência pernoita ali 24 horas por dia, uma companhia do Exército pronta a qualquer coisa. Ninguém... A porta da presença pela rampa, quantas vezes eu quis sair ali para cumprimentar o povo e levava 5, 10 minutos para achar a chave. Mas não é papel da liderança... Agora isso daí, a CPMI vai botar em pratos limpos e presidente, mas quando... quem estava errado ou não. Quando o MST invade terras, todos nós cobramos do PT uma mensagem clara de rejeição da invasão de propriedade, do desrespeito à lei. Não é papel da liderança política, nesse caso do senhor como líder dos manifestantes que invadiram, ter dado uma fala mais enérgica de que aquilo estava errado e que deveriam ir para casa? Pessoal, não compare. Todos os movimentos que nosso pessoal participou, e foram vários ao longo desses anos todos, você não via uma lata de lixo quebrada, queimada, ou uma vidraça quebrada. Nada. O pessoal ia com suas famílias, com seus filhos, pessoas de idade, até 90 anos de idade, e participavam disso aí. Esse movimento foi pacífico por parte deles. E não houve nenhuma ordem contrária para que eles usassem esses espaços no Brasil esse tempo todo. Se você quisesse que eu desse uma ordem, primeiro que eu não mando em ninguém. Nem em casa eu mando, né? Quem dirá a opinião pública como um todo. Então o senhor está dizendo que não tem capacidade de liderança política sobre os seus militantes? O nosso pessoal não fez, no meu entender, nada que desabonasse, nada que infringisse a lei. Tinha pessoas que participavam antes daqueles eventos. Agora, por que o PT, por que o governo não quer CPMI? É muito simples. Por que não quer? O que tem a temer? Tem documentos ou não tem? O documento da BIM ou é da Polícia Federal? A PRF acompanhou o começo de janeiro, as movimentações pelo Brasil, ou não? Há poucos dias me acusaram de eu ter manipulado, bisbilhotado a vida de 10 mil pessoas por uma máquina lá da BIM. Essa máquina da BIM foi comprada no governo Temer. Ela tem a capacidade de monitorar os sinais telefônicos. Isso talvez tenha sido usado pela BIM. E talvez isso tenha sedimentado o estudo para os órgãos de segurança. O presidente, deixa eu girar. O Marcos Duval falando que sigilo caindo, muita coisa vai acontecer no Brasil. Está na nossa frente. Eu conheço, logicamente, a linha de vocês são isentos, vocês transmitem um fato, né? E não aquilo que achava que deveriam transmitir para as pessoas. Presidente, deixa eu passar... O governo tentou, não conseguiu retirar a assinatura, nós vamos resolver essa questão do 8 de janeiro. Deixa eu passar a palavra agora para a Antônia Fontinelli. Ela está brava com o senhor, o presidente, mas ela vai explicar por quê. Por favor, Antônia. Eu tô brava com ele, não. Um dia eu tenho raiva dele, outro dia eu tenho amor por ele. Eu já disse pra ele que o meu negócio é com ele, entendeu? Dá vontade de eu puxar a orelha dele. Você reparou que tá todo mundo lhe chamando de presidente? Até o mano, que é Lula. Gente de Deus, olha só, a gente vai se encontrar logo, eu vou puxar a sua orelha, mas é porque é uma coisa que eu fui, gente, na casa dele pela primeira vez do Flávio, saí de lá apaixonada por ele, mas um dia eu tenho raiva, outro dia eu tenho amor, e duas coisas que eu já vou de logo perguntar pra você. A primeira esses dias que você ficou lá fora, você tava muito chorão, não gosto de ver você chorão porque você fica bonito ou sorrindo. Então, não gosto de ver chorando. A primeira... E aí... Quando te vejo, eu sorrio. Você pensou assim, onde foi que eu errei? Porque eu deixei de de ser reeleito por 2 milhões, é muito pouco. Você chegou a pensar isso? Onde foi que eu errei? Por que
que eu não fui reeleito? E a segunda pergunta, eu reparei aí que você falou que você fez amizade com o povo árabe. Cadê os sheiks para você me apresentar um homem? Os sheiks, para ela. Você fez... Olha, o mundo árabe é apaixonado por nós. Logicamente que interessa cada vez mais a aproximação com o mundo árabe. Você pode ver, por ocasião da Covid, nós vimos nos Estados Unidos que eles descobriram que era dependente de certos insumos de um país apenas, a Índia. Tá? E lá se começou a diversificar isso aí. O mundo árabe não é diferente. Eles não podem ficar dependentes de poucos ou únicos países para a sua segurança alimentar. E interessa o Brasil. O Brasil é uma coisa fantástica. Então, o meu relacionamento com o mundo árabe foi excepcional. Tá aí os presentes que deram para o chefe de Estado, né? Ou que mandaram entregar para o chefe de Estado. Agora, se um deles vier ao Brasil, a gente conversa e eu te apresento, tá ok? Dani, por favor. Presidente, bom dia. Uma pergunta bem direta, que é o seguinte: se o senhor tivesse que decidir hoje se disputa novamente a presidência ou não, qual seria a resposta? O senhor disputaria a presidência ou não disputaria a presidência? Se tivesse que decidir hoje. E se a resposta fosse não, quem seria o sucessor? Seria o Tarcísio? Então, vamos lá, é o seguinte, olha só. Tem aqui uns 15 parlamentares. Por nós é o nosso já tá, acha que devo... Já é o nosso você. E, presidente? Nossa liderança. Presidente, na Prefeitura de São Paulo, o senhor prefere quem? Eduardo Bolsonaro ou Ricardo Salles na disputa da Prefeitura? Olha, eu vejo que o Ricardo Salles é mais experiente, mais vivido para isso. É o terceiro maior orçamento do Brasil, é uma cidade grande, né? Seus problemas, e o Ricardo Salles conhece muito mais do que o Eduardo. Não estou descartando o Eduardo, não, mas acredito que o Eduardo tem que pagar Então, presidente... tem que ficar mais um tempo no legislativo ainda para disputar um cargo no executivo. Presidente, então não existe a possibilidade hoje do PL apoiar o Ricardo Nunes? Não, não vou falar pelo PL. O PL tem um partido, tem uma bancada, aí que vai decidir a bancada de São Paulo, obviamente, né? Que tem que ser consultada. Não sou eu que vou, eu não estou aqui para dar ordem. Eu tô sem mandato, mas não estou aposentado, mas sei o meu lugar. Sim. Bolsonaro, no dia 5 de abril, o senhor vai prestar depoimento lá na Polícia Federal a respeito daquele caso das joias. Qual que é a expectativa? O que o senhor está planejando para isso? Não, sem problema nenhum. Eu disse no começo do programa, por que o Estado de São Paulo publica que eu tinha esses conjuntos de joias? Porque estão cadastradas, estão documentadas. Se não tivesse documentado, não teria achado. Se tivesse mal alocado, recebido, botado no bolso, não tinha achado. Isso não aconteceu. É muito simples. Entregamos ali o primeiro conjunto, né, que chegou na presidência, foi cadastrado. E toda vez que tentamos recuperar o outro conjunto da Michelle foi via ofício. Não foi na mão grande, foi via ofício. Não sei por que essa onda toda. Se estão achando isso como algo que eu fiz errado, eu fico até feliz. Não tem do que me acusar. Tá? Esse segundo grupo de conjunto já está pronto também para ser entregue, sem problema nenhum. Eu confesso que eu não gostei, fiquei chateado de entregar o HK. Tá? Eu sou apaixonado por armas. E essas armas, pela lei, né, eu posso ter a posse delas e não posso vender. Isso está na lei. Teve uma decisão em 2016, se não me engano, do TCU, falando, dado ao valor, pertence ao patrimônio da União. E eu posso usar. Tanto é que a decisão liminar do Augusto Nardes, do TCU, ele disse que eu podia ter a posse da arma, né? Ele avançou até um pouco mais. Não poderia usar, arma não, daqueles objetos, mas não podia usar. Eu não quero ter uma joia em casa nunca, jamais vou ter uma joia desse preço que está aí. Até conversei com a minha esposa, se fosse nossa, o que ia fazer com isso aí? Tá? Leiloar, se fosse nossa. Missão de caridade, fazer bom uso dela.
Quem vai poder usar uma joia daquela e sair na rua? Então, mas Bolsonaro, por o Brasil afora. Na tua visão, você que foi presidente da República, por que algum sheik ou qualquer outro empresário daria um presente de 16 milhões de reais a um presidente da República? Na tua visão, o que leva uma pessoa a dar um presente com esse valor tão alto? A rainha da Inglaterra, na pesquisada já falecida, ela ganhou de 50 milhões de reais. Eles têm dinheiro, pô. É o prazer deles dar esse presente. Esse sheik lá, ele me convidou lá, fui na casa dele. Lá é camelo, prato, né? Fiquei na casa dele. Ele tem coisa que nós não temos, né? Tá certo? 3 esposas, por exemplo, tá certo? Não estou querendo 3 esposas para nós. Uma já dá trabalho. Ele tem a sua vida. Eles são muito bem sucedidos. E tem não é só do petróleo que vem de outras coisas também. Tem cidade ali que vive de comércio, vive de turismo, tecnologia, obrigado aí. São riquíssimos. E eles procuram agradar as pessoas. Né? Eu sou um cara que continua com o meu reloginho aqui, graças a Deus, estou satisfeito com ele. Muito bem, acho que nós tivemos... Agora, botado no bolso, eu saí correndo por aí, não foi? O Estado de São Paulo só fez a matéria porque tá lá. Acho que tivemos um pequeno probleminha de conexão aí com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente estava perguntando justamente sobre o caso das joias e tentando fazer uma análise. São 10h53 minutos. Por enquanto a entrevista é muito boa, não fugiu de nenhuma pergunta, hein? Eu particularmente, Fê, acho que a gente faz um trabalho aqui na programação da Jovem Pan importantíssimo, porque é o seguinte: a gente consegue receber aqui o cara de direita, o cara de centro e o cara de esquerda e tentar, numa conversa de alto nível aqui, estabelecer algumas verdades, desmistificar algumas coisas e mostrar justamente a opinião do convidado com respeito. Jornalismo independente. É isso aí. Eu acho que aqui nós recebemos, como você disse, o de direita, o de esquerda, o de centro, não os extremistas, porque daí o extremista é outro rolê, a gente não consegue ter controle. Mas quem está afim realmente de debater, de esclarecer e realmente colocar os seus pontos de vista diante toda uma política e um cenário que está rolando, isso sem dúvida aqui é na Jovem Pan você consegue. Como é que vocês estão analisando aí, Antônia? Por favor. A gente ficar aqui é terrível, porque eu sempre fico sem resposta. Por exemplo, ele não respondeu onde foi que... Antônia. Se ele pensou onde foi que eu errei. Isso aí eu tenho muita vontade de que um dia ele me responda e vai responder. Vocês repararam que ele acabou de eleger o Ricardo Salles, né? Para prefeito de São Paulo. Cravou o Ricardo Salles para a prefeitura de São Paulo. Isso aí é importante mesmo. De forma geral, achei muito interessante o fato de que ele busca diminuir o papel de liderança dele, por exemplo, diante dos manifestantes. Ele busca tirar o protagonismo político dos familiares, né? Então ele diz que a Michelle não vai a presidente, não vai para o executivo, na verdade. Ou seja, provavelmente um Senado aí, são 2 vagas 2026, né? É possível que vá para o legislativo, né? Ele coloca, o Eduardo Bolsonaro não é tão experiente, então não vai para a prefeitura. Ou seja, ele buscou nas respostas, ao meu ver, tirar o protagonismo político da própria família e talvez seja... E você não acha isso positivo, mano? Acho. Mas talvez seja resultado das diversas investigações judiciais que ele precisa responder. Então ele tenta retirar o dele. Mas é uma especulação, né? É uma especulação. Agora, de uma estratégia política. Voltando nesse assunto, acho que foi a Antônia ou o Dani que fez a pergunta, ele crava o Salles, mas ele joga a responsabilidade para o PL, né? Dizendo que, olha... Ele também não cravou que, de fato, vai ter um candidato. O PL vai ter um candidato e não vai apoiar o Ricardo Nunes. E se tiver candidato, provavelmente vai ser o Salles mesmo. Você me pediu, meu amor, por favor. Eu pedi, o melhor de tudo, gente, foi a cara do mano. Ô, presidente, não sei o quê. Mas se o presidente não é o Lula, mano? Não, mas aí é uma questão de etiqueta jornalística, né? Mas é de decoro. A gente chama os políticos pelo... ex-presidente de presidente. Exato, pelo último cargo principal, né? Um ex-ministro a gente chama de ministro, um ex-governador a gente chama de governador. Mas não é óbvio, isso é óbvio. Não exatamente. Não é porque às vezes seu pai separou da sua mãe que vai deixar de ser seu pai. Ué. Adorei esse raciocínio, Felipe Campos. Muito bom. É muito bom, não é?
Foi o que sintetizou tudo na sua vida, não? Ficou agora claro. Prestem atenção, não é porque o seu pai se separou da sua mãe que você deixa de ser seu pai. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho o Bolsonaro vai voltar aqui pra gente finalizar. Como ele não respondeu essa pergunta do Antônio, eu vou pedir pra você refazê-la daqui a pouquinho, tá, Antônia? E aí a gente mata a pau essa história toda, certo? Dele, eu achei que ele tá bem. Fisicamente, tá bem sim. Você acha ele bonito. E a erisipela? E a erisipela, hein? Será que ele curou? Que tá bem? Eu vou perguntar pra ele da erisipela. Gente, são 10 horas e 56 minutos para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan. A gente está entrevistando ao vivo, lá na sede do PL, o Partido Liberal, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que conversou um pouco com a gente sobre vários dos temas. A gente foi desde prefeitura, passando por joias, liderança de oposição. Fizemos aí uma mistura para que você possa ter... Falamos de Michele Bolsonaro, mas ele também não crava Michele Bolsonaro, né? O Dani deu aquela... Ele até crava o oposto, ele crava que ela não será candidata ao executivo. Isso. Mas ele Bom, daqui a pouquinho a gente vai continuar ao vivo com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Já só está acertando alguns detalhes da área técnica para que a gente possa retomar e fechar essa questão. Certo, meu querido Felipe Campos? Isso. Bom... Resposta dele ali sobre a questão da presidência, ele seria legal ter uma... Mas qual foi a análise? Qual foi a sua análise até agora das respostas? Vou te falar a minha análise, mas antes deixa eu só dar um aviso importante, meu querido Felipe Campos. São 10 horas e 57 minutos. Nesse momento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está apresentando o tão sonhado arcabouço fiscal que a gente discutiu aqui ao longo desses, acho que últimos 5 meses, 4 meses ou algo do gênero, né? Desde a época da transição de governo no final do ano passado, a gente está falando qual vai ser a regra fiscal que o governo vai apresentar, e o governo apresentou parcialmente. Hoje fez algumas reuniões, inclusive com alguns parlamentares pela manhã, lideranças no Senado Federal, na Câmara Federal, Fê, e agora deve apresentar à imprensa, e ele, obviamente, vai entrar aqui, a gente vai entender esse arcabouço fiscal daqui a pouquinho. Gente, são 10 horas e 58 minutos. Fê, nós vamos agora chamar quem, minha querida Mariana Vasquez? Deltan Dallagnol, é isso? Daqui a pouquinho, o nosso Deltan hoje o programa tá que tá, hein? Recheado. Não, hoje o programa tá muito bom. Nível. Estouro. Daqui a pouquinho o Deltan... Mas sempre foi. O Deltan vai entrar ao vivo aqui. Mas é impressionante. Mas é que hoje Bolsonaro chegou, né? Ô, Fê, não sei se você viu o portal brasileiro 247, ele publicou uma coluna com várias críticas, insultos e até ameaças contra o senador Sérgio Moro e o deputado Deltan Dallagnol. E o Deltan vai entrar ao vivo aqui com a gente para poder repercutir um pouco isso e entender como é que eles viram, porque são, assim, insultos e ameaças seríssimas, gravíssimas. Acho que você viu, né, mano, essas ameaças. Se fosse ao contrário, você acha que teria uma repercussão como tá tendo? Sim, porque houve, por exemplo, uma coluna publicada na Folha de São Paulo no meio da pandemia que dizia que o Bolsonaro deveria morrer, e houve uma repercussão muito grande. Porque esses extremos, você defender a morte, defender um crime contra alguém, é algo que, sinceramente, eu acho que empobrece o debate público, que não deveria ter esse tipo de espaço, mas que acaba atraindo a atenção das pessoas, né? Quando alguém vai para um extremismo, faz um insulto, uma ameaça, isso chama atenção. Mano,